Ascensão através de habilidades. Episódio 39. O lamentável que deseja magia. 1. Kang Taezan, solo, o sexto andar não é grande coisa. É apenas um piso fácil, então você deve passar por ele. Lee Taeyeon, solo, isso não parece ser uma boa notícia para nós. Kang Junhyeok, solo, isso não significa apenas que estamos sempre em risco de morrer, como sempre. Runa de força. Isso aumenta sua força. Uma explicação simples, foi exatamente como indicado, imediatamente aumentou seu poder. Foi um item significativo mesmo nos andares mais altos, pois não havia condições ou restrições para aumentar o atributo. Embora fosse um pouco menos significativo porque ainda estava no início, era muito melhor do que um equipamento medíocre. Usou a runa da força. Força mais 10. A força aumentou em 10. Foi um número alto, mais do que suficiente como recompensa do chefe. E, depois de muito tempo, finalmente alcançou o título que obteve. Título: reconhecido. Os deuses reconheceram seu espírito de luta e força. Os deuses gostam de você. Mana mais 2. Houve um pequeno aumento em mana também. Considerando que os deuses demonstravam certo favoritismo por aqueles de quem gostavam, era um título com certa beleza. E mais um. Título: Herói em Ascensão. Você obteve conquistas significativas no labirinto. Poder mais 2. Agilidade mais 2. Inteligência mais 2. O título foi obtido ao concluir o quinto andar. O efeito foi um aumento em todas as estatísticas em mais 2. É um título básico que todos receberam, mas que tinha valor. Apenas por cálculo simples, houve um aumento de estatísticas de 6. E a recompensa secreta e clara. Você usou? Você obteve o manto das sombras. Sombras. Essa palavra tocou uma campainha. Com uma expressão curiosa, Taezan verificou a informação. Manto das sombras. Equipamento possuído por um ladrão desprezível. Mal consegue sustentar sua vida inútil. Torna-se invisível por um segundo. Só pode ser usado uma vez por hora. Um verdadeiro manto furtivo, de fato. Invisível por um segundo. A localização de alguém não pode ser rastreada a menos que seja detectada por uma habilidade ou sentidos inatos. Não é ótimo? Um limite de um segundo. E houve um tempo de espera de 1 hora. Mas seu valor não diminuiu. Afinal, um manto furtivo não era algo facilmente obtido mesmo depois de passar pelos andares intermediários. Invisibilidade. O valor dessa palavra era imenso. Assobiando, Taezan vestiu o manto preto. Já terminamos? Foram tantas recompensas que foi quase esmagador. Parecia que tudo o que precisava ser verificado havia sido verificado. E agora era hora de trocar de armas. Ele trocou seu escudo pela espada decorativa espetacular. A defesa diminuiu em 5, mas o ataque aumentou em 4. Embora possa haver alguns problemas com a defesa sem escudo, não houve necessidade de 5 pontos de defesa adicionais com suas estatísticas atuais. Sua escolha foi aumentar o poder de ataque para acabar com os inimigos rapidamente. O fantasma pareceu acolher bem esta decisão. Espadas duplas, isso é bom. Minha esgrima também está nessa direção. Então, por que você não me ensina rapidamente? Você não pode fazer isso agora. Com suas estatísticas, você provavelmente morrerá usando isso. Isso é mesmo esgrima? Mesmo que sua força estivesse próxima de 150, ele não conseguia entender como o uso da esgrima poderia levar à morte. O fantasma riu. É uma esgrima que o Império criou e eu modifiquei. Estará entre os melhores até no labirinto? Então não se preocupe com isso. Ele falou com tanta confiança que parecia que não haveria problema nessa área. Taezan abriu sua janela de status. Kang Taezan. Nível 16. O alvo está nas melhores condições. Bom, Taezan acenou com a cabeça. Ele estava definitivamente mais forte do que antes. Como muitas habilidades estavam contribuindo para seu rápido crescimento, alcançar Taeyeon não seria uma ideia absurda. Taezan desceu para o 6º andar. Iniciando a missão do 6º andar. Derrote o chefe do 6º andar e passe. Recompensa: pergaminho de gravura. Recompensa secreta. Então, a recompensa básica no 6º andar é o pergaminho de gravura. Murmurando para si mesmo, ele abriu a porta. Um anão que esperava o cumprimentou. Você veio rapidamente? Não houve muita coisa. A linearidade mudou e os inimigos ficaram mais fortes. Foi isso, não havia nada para descobrir ou analisar. Ao ouvir a resposta de Taezan, o anão riu. O fato de você dizer que não havia nada é exclusivo para você. Ao concluir o 5º andar, você está se adaptando lentamente. É hora de parabenizá-lo, mas parece que não há necessidade de dizer isso a você. Continue diligentemente. Taezan olhou fixamente para o anão. O anão então falou. Você também distribui missões? O que você acha? O anão deu um sorriso travesso. Uma resposta é mesmo necessária? O anão falou como se não fosse boa vontade, mas sim um investimento. Vendo a expressão de Taezan, o anão estalou a língua. Você já sabe a resposta. Você parece inteligente e ainda há um longo caminho a percorrer. O anão apontou para o fantasma parado em silêncio. O que acontece com você indo mais fundo do que aquele cara? Essa é a questão. Não se preocupe até então. O fantasma desceu ao 80º andar. O anão dizia que para seu investimento dar resultado,
Taizan tinha que ir além disso. Qualquer coisa que você queira comprar? Na verdade. Taizan olhou para os itens, mas não havia nada que chamasse sua atenção. Ele já havia preparado a maior parte do equipamento básico. Mesmo que ele comprasse mais aqui, só faria uma diferença de cerca de um poder de ataque ou 2 de força. Seria um equipamento que ele adquiriria naturalmente à medida que avançasse pelo labirinto. Então ele não queria comprá-lo com seu dinheiro. Você não tem o pó da bênção? Atualmente estou fora. Achei que era inútil, então comprei no atacado. Então não havia realmente nada para comprar. Taizan, que estava acariciando seu queixo, perguntou. Quando começam a aparecer bons equipamentos? O que o anão mostrava agora já era muito bom. De acordo com as palavras de Jung Ge-un, no Hard Mode, você precisava passar pelo 10º andar antes que vendessem algo semelhante na loja. No entanto, o equipamento que Li Taeyeon mencionou estava em um nível diferente. Não havia equipamento que pudesse reduzir pela metade o dano recebido. O anão apontou para o labirinto com o dedo. Você precisa ultrapassar o 10º andar, pelo menos. Então, eu voltarei. Esse equipamento seria bastante caro. Como não havia um lugar específico para gastar dinheiro, ele apenas planejou guardá-lo. O anão, que parecia entender os pensamentos de Taizan, acenou com a mão. Você é realmente inteligente. Adeus. Taizan havia chegado ao verdadeiro início dos andares do labirinto. Havia um pântano pegajoso sob seus pés. Assim como as histórias. O 6º andar. Este foi o andar onde os homens lagarto apareceram. Sua força individual não era muito diferente da dos orques. Porém, pequenos pântanos se espalhavam por todo o andar, dificultando a movimentação. Homens lagarto, não afetados pelos pântanos, eram consideravelmente difíceis de lidar, de acordo com Li Taeyeon. Claro, isso era irrelevante para Taizan. Ele tirou seu cajado. A chama colidiu com o pântano. Que o pântano uivou. Ele se moveu aproximadamente como se estivesse vivo e depois se acalmou gradualmente. Você derrotou o pântano. A proficiência da sua detecção aumentou em 4%. Dessa forma, o pântano que cobre o chão do labirinto foi classificado como forma de vida. Era imune a danos físicos, mas sofreu grandes danos de fogo. Com um corpo de bombeiros, ele poderia eliminá-lo facilmente. Você realmente sabe tudo. Como você sabia disso? O fantasma murmurou com uma voz incrédula. Taizan mudou-se para outro quarto. Não demorou muito para que ele encontrasse um homem lagarto. Kaaki. Se você transformasse um lagarto em humano, seria exatamente assim. Um monstro verde empurrou seu tridente. Homem lagarto. Um monstro equivalente aos orques. No modo fácil, era um monstro com o qual você mal conseguiria lidar se descesse para os níveis mais baixos. Taizan estendeu a mão com indiferença. Com um baque. A lança lançada rapidamente foi levemente pega. As pupilas do homem lagarto dilataram. Cookie, Kaaki. Ele tentou puxar a lança, grunhindo, mas ela não se movia, como se estivesse presa em uma parede. Taizan chutou o homem lagarto desta posição. Você causou 20 de dano ao Lizardman. Kaaki. O homem lagarto caiu com um grito. Ele pisou levemente. Depois de alguns passos, o homem lagarto desapareceu. Kaa. Não há necessidade de lutar contra um monstro normal que não tem nada. Ele passou por inúmeras provações de deuses e salas secretas. Suas estatísticas atuais poderiam deixá-lo correr sem parar até o 10º andar. Não fazia sentido lutar contra apenas um único homem lagarto. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua agilidade aumenta permanentemente em 1. Ascensão da alma. Sempre um impulso bem-vindo. E havia mais uma coisa a verificar. Taizan verificou seu aumento de mana. Evidência de vitória. Cada vez que você matava um inimigo, uma estatística designada aumentava. Sua mana aumentou em 1. É 1 por morte? Nada mal. Normalmente, havia cerca de 10 a 20 monstros por andar. Isso significava que cada vez que ele limpasse um andar, sua mana aumentaria naturalmente em 20. O fantasma falou inquieto. Você casualmente diz que não é ruim. Na minha opinião, é uma habilidade muito louca. Cada vez que ele passava por um andar, um atributo designado aumentava em 10, 20. Era uma habilidade que ninguém mais poderia ter. No entanto, Taizan tinha algumas habilidades semelhantes. Ascensão da alma, desejo de vitória, evidência de luta e assim por diante. Seu valor teve que diminuir relativamente. Taizan continuou correndo pelo labirinto. Seu nível aumentou quando ele chegou à metade do labirinto. Ele também foi capaz de ganhar uma nova habilidade. Habilidade especial de ativação constante. Ação forçada. Na verdade, não importava para Taizan se ele apagasse o pântano ou não. Então ele não apagou e agiu para ganhar uma habilidade adicional. Ação forçada. Se a proficiência atingisse 100%, seria uma boa habilidade que lhe permitiria se mover sem quaisquer restrições, mesmo debaixo d'água. O aumento nas estatísticas foi bastante alto, junto com a ascensão da alma. O fantasma falou como se estivesse com sono. Com certeza é fácil. Não houve uma única crise. Houve situações em que 3 Lizardmen apareceram ao mesmo tempo, mas ele os eliminou facilmente. Julgamento dos deuses e a sala secreta. E o nomeado. A diferença foi enorme. Tornou-se lenta mas seguramente aparente.
O que teria acontecido se eu não tivesse recebido as provas dos deuses? Você teria sido muito mais fraco. Você não teria conseguido passar tão facilmente, certo? Foi exatamente isso. No modo solo, havia deuses. Eles concederam provações e recompensas adequadas aos que passaram. Essas recompensas significativas criaram uma grande diferença entre aqueles que passaram nas provações e aqueles que não o fizeram. O mesmo aconteceu com o fantasma, um NPC e um monstro nomeado. Como Li Taeyeon disse que não os tinha visto, isso significava que se alguém apenas buscasse segurança absoluta, poderia nem estar ciente de sua existência. Deuses e NPCs. E o nomeado. 3 realizações. A diferença poderia ter sido maior do que a diferença entre os modos hard e solo. É um desafio. Se houvesse um problema, era que mesmo que você contasse isso às pessoas, não havia nada que elas pudessem fazer. Como os deuses eram seres caprichosos, não davam provas considerando a força de quem chegava ao altar. No final, os outros não teriam escolha senão ignorar os deuses e os nomeados tanto quanto possível enquanto prosseguiam. Mas essa foi realmente a abordagem correta? Li Taeyeon concluiu o modo solo, mas nem ela tinha certeza se conseguiria fazer isso de novo. Era meio necessário para uma limpeza segura. Ele planejou procurá-lo enquanto descia. Que tipos de deuses existiam? Se realmente existissem NPCs gentis. Taizan vagou pelo labirinto. Ele encontrou Lizardmen, matou-os e vagou novamente. Sua defesa atual era 35. Havia uma habilidade a ser adquirida. Mas antes da habilidade, havia algo mais que ele precisava encontrar. Ele logo encontrou a sala secreta. Está abertamente. A sala secreta estava perfeitamente escondida. Mas bem na frente de Taizan havia agora um tijolo meio saliente sozinho. Quando Taizan pressionou o tijolo, uma passagem apareceu com um som metálico. Os monstros não conseguem encontrar assim. Você sabe disso muito bem porque já viveu há muito tempo. Taizan entrou na passagem. Lá dentro havia uma pequena sala. Uma mesa e inúmeras ferramentas mágicas estavam espalhadas pelo chão. Ah, você já está aqui? Cabelo azul desgrenhado era visível. Lily sorriu amplamente e acenou com a mão. Yahoo! Olá! Ei pessoal! Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.